Olá, queridos. Bom dia para todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos trazer para a nossa meditação a leitura que está no livro do Apocalipse, capítulo 21. E eu vou começar a ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E o restante a gente faz depois da leitura. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero fazer uma meditação com os senhores sobre o momento em que a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade celestial, descerá aqui para a Terra. Esse vídeo, o conteúdo é sobre o momento em que a Nova Jerusalém descerá do céu para a terra. E a pergunta é: a Nova Jerusalém, ela descerá aqui para a terra juntamente com Cristo quando ele vier na sua parúcia para reinar por 1000 anos? Quando Cristo vier estabelecer o reino aqui na terra por 1000 anos, ele trará a Nova Jerusalém consigo? Ou a Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela só descerá para a terra após os 1000 anos, para sermos mais específicos, após o juízo final, após a destruição dos atuais céus e terra. Eu quero só fazer aqui uma observação. Quando eu falo destruição dos céus e da terra, não entenda com essa declaração que eu creia na destruição literal dos céus e da terra, os atuais. Tá bom? Mas isso é uma coisa para um outro vídeo, ok? Porque aqueles que creem que haverá a destruição literal dos atuais céus e terra para ser criado novos céus e nova terra do nada. E há aqueles que entendem que a expressão novos céus e nova terra não implica na destruição dos atuais céus e terra, mas por novo céu e nova terra se entende a renovação, a regeneração, a purificação dos atuais céus e terra. Mas esse não é o foco do nosso vídeo, apenas estou dando essa explicação. Então vamos lá. A questão é: a Nova Jerusalém, ela descerá dos céus para a terra no período milenial ou somente depois do milênio? Antes eu quero dar uma explicação aqui, o porquê dessa pergunta. Ora, nós sabemos que entre os futuristas há essa discussão. Há aqueles teólogos que acreditam, só para que você entenda, que o que nós temos
no capítulo 21 e no capítulo 22, que traz toda a descrição da Nova Jerusalém, de toda a sua glória, e as nações caminhando à luz da Jerusalém. Por exemplo, eu vou dar logo aqui, para que fique melhor entendido, vou dar logo aqui o ponto de vista daqueles que creem que o que nós temos aqui no capítulo 21 e 22 sobre a Nova Jerusalém não está focalizando o estado eterno, ou seja, o estado depois do juízo final, depois do milênio. E sim, o vidente João apenas estava fazendo uma recapitulação sobre os 1000 anos aqui na Terra. Ok? E uma das provas que eles mostram, pelo menos para eles é prova, é isso aqui. Ora, nós sabemos que durante o milênio haverá nações aqui na Terra sendo dirigidas por Cristo e por a Igreja. Eu já falei isso em outros vídeos. Um dos motivos, ou talvez o motivo, a razão que levou Deus a acorrentar Satanás foi para que ele não enganasse as nações até que se passasse os 1000 anos. Eu vou ler aqui para você, Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não mais engane as nações. Então a gente vê que o objetivo da prisão de Satanás por 1000 anos no abismo foi para que ele não enganasse mais as nações aqui durante esse período. Até quando? Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui João ele é bem claro em dizer que a razão da prisão do diabo por 1000 anos é para que ele não engane as nações aqui na terra por 1000 anos. Logo, se deduz daqui e de forma muito clara que no período de 1000 anos não haverá aqui na terra somente a igreja, mas haverá também nações, nações que não passaram pela transformação, nações que não são imortalizadas, nações mortais. Haverá aqui na terra, durante esse período, nações que serão governadas, que serão regidas por Cristo e por a igreja. Eu quero ler aqui para os senhores, em Apocalipse capítulo 2, e versículo 26 e 27. Olha o que diz. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então a gente vê que essa promessa aqui, ela destina-se, ela olha para o período de 1000 anos aqui na terra. Quando Cristo vier, quando ele descer do céu, então ele trará o trono de Deus, ou ele trará o governo de Deus aqui para a terra, sobre as nações mortais. E sobre as nações, Cristo e a igreja governará aqui por 1000 anos. Ok, queridos? É uma outra promessa que nós temos, essa aqui. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ora, isso aqui diz respeito ao governo de Cristo e da igreja aqui na terra por 1000 anos, sobre as nações. Ok, meus irmãos? Então, vamos aqui mais uma vez a leitura da questão de Satanás, que foi acorrentado para não seduzir as nações. Olha o que diz o versículo 7 do Apocalipse 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então aqui você vê que
Satanás, ele foi preso para não enganar as nações. Logo, ficou claro que vai existir nações aqui no milênio. E para ficar bem claro que essas nações aqui no milênio não se trata de nações imortalizadas e, por assim dizer, a igreja, por nações, nós não podemos confundir a expressão nações com a igreja. Ok? E para ficar isso bem claro, que essas nações que serão regidas aqui por Cristo no milênio não é a igreja, o autor deixa ainda bem claro, ó, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então isso nós não podemos confundir essas nações com a igreja. Essas nações, elas passaram pelo período da tribulação. Essas nações, elas, por uma causa ou outra, por um motivo ou outro, elas foram admitidas no reino do Messias para serem governadas por Cristo e pela igreja por 1000 anos, mas essas nações, elas não foram transformadas. Esses povos aqui, eles não passaram pela transformação, eles não foram imortalizados. E no final dos 1000 anos, quando Satanás ser solto mais uma vez, então essas mesmas nações que foram governadas por Cristo, elas serão seduzidas pelo diabo. Logo, a gente vê que essas nações não é a igreja. Ok, queridos? Essas nações, elas não podem ser confundidas com o povo celestial que aqui está na terra. Essas nações, elas têm que ser distintas da igreja, não podem ser confundidas com a igreja. E nós estamos aqui, na leitura que eu fiz no capítulo 20, nós não estamos falando do estado eterno, nós estamos falando do estado das nações aqui na terra, no governo do Messias, que durará 1000 anos. Pois bem, com base nisso, alguns eruditos, estudiosos do Apocalipse, eles dizem que a descrição que nós encontramos sobre Novo Céu e Nova Terra, a Nova Jerusalém, que descerá do céu para a terra, e etc., eles dizem que aí nós não temos o estado eterno. O que está em foco é, mais uma vez, a visão sobre o milênio. E uma das suas teses ou argumentos, que eles dizem que nós estamos, quando se fala da Nova Jerusalém, nós estamos olhando mais uma vez para o período milenial, é isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 24. Olha o que diz: E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que não estão inscritos no livro do Cordeiro. Eu vou continuar a leitura. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Mais uma vez aqui você vê que nós temos aqui não somente a alusão à Nova Jerusalém, mas também a menção a nações que servirão a Nova Jerusalém. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e etc. Então, um dos argumentos levantados por aqueles que dizem que o que nós temos aqui é uma recapitulação que leva a João a descrever de volta o período milenial é a presença das nações. Eles dizem que o fato de aqui constar que existem nações não pode se referir ao estado eterno, porque no estado eterno, segundo esses intérpretes, não haverá outro povo sobre a face da terra a não ser a igreja. Então, a presença de nações
em conjunto com a Nova Jerusalém, segundo esses intérpretes, mostra que a narrativa que nós temos aqui, onde nós lemos nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, na verdade, nos leva ao período milenial e não ao período eterno, ok? Então, esse é o argumento levantado por aqueles que acreditam que o que está em foco aqui é o período milenial e não o período eterno. Eu quero ainda puxar aqui uma citação talmúdica sobre a questão dos profetas. O Talmud, eu vou aqui fazer questão de ler para os senhores. página 432. Sobre o que os profetas profetizaram, como, por exemplo, Isaías, que falou sobre a cidade de Jerusalém gloriosa, que as nações andarão à sua luz, que os povos andarão à luz da Jerusalém e que os judeus governarão as nações. Os dispensacionalistas, eles dizem que ali é o período milenial. Os futuristas, em especial os dispensacionalistas, e até mesmo os pós-tribulacionistas, que também são futuristas, eles entendem que toda a descrição do livro de Isaías, que fala das nações andando à luz da cidade de Jerusalém, e os reis levando presentes, tesouros, para o povo judeu, para a Nova Jerusalém ou para Jerusalém, porque Isaías não usa a expressão Nova Jerusalém. Então eles vão dizer que Isaías está ali falando não do estado eterno, mas sim do período milenial. E vamos dizer, para somar essa fala, nós temos aqui a fala do Talmud. É interessante o que diz o Talmud sobre o que os profetas profetizaram a respeito da glória de Israel sobre as nações. Olha o que o Sanhedrin diz. Eu vou ler aqui em Sanhedrin, capítulo 99a. Diz: todos os profetas profetizaram as coisas boas apenas em relação à era messiânica, mas em relação ao mundo vindouro, nenhum olho jamais viu. Ó Deus, exceto tu mesmo, o que farás em prol dos que te esperam? Aqui nós temos um comentário de rodapé no Talmud. É o que ele diz. Os livros dos profetas contêm muitas descrições a respeito de uma recompensa utópica designada para o povo judeu. O Rabi Yohanan sustenta que essas profecias fazem referência à era messiânica. Elas não podem referir-se ao mundo vindouro, porque nenhum profeta jamais conseguiu captar qual seria ela devido à natureza infinita. Comentário de Rashi. O Ramban escreveu: o homem não possui o potencial de compreender o bem do mundo vindouro em seu sentido pleno, nem tem como conceber a sua grandeza, beleza e poder. Isso só se encontra ao alcance de Deus. Todo o bem que os profetas prenunciaram ao povo de Israel nas suas visões diz respeito apenas aos benefícios físicos que Israel desfrutará na era messiânica. Quando a dominação retornar ao povo de Israel, Mas o bem da vida no mundo vindouro não tem comparação ou semelhança, nem chegou a ser descrito pelos profetas, pois qualquer descrição diminuiria a sua grandeza. Foi essa a intenção de Yeshayahu, quando disse: nenhum olho jamais viu, ó Deus, o que farás em prol dos que te esperam, exceto tu mesmo. Isto é, o bem que não foi percebido pela visão dos profetas e só pode ser percebido pelo próprio Deus, foi criado por Deus para quem o espera. Os sábios declararam: todos os profetas só prenunciaram a era messiânica, mas em relação ao mundo vindouro, nenhum olho jamais viu, ó Deus, exceto tu mesmo.
Então, queridos, nós temos aqui um comentário do Talmud no volume chamado Sanhedrin, capítulo 99, parte A. Com isso, então você vê o pensamento, pelo menos, de alguns rabinos, né? Porque aqui é o pensamento do rabino Yohanan, que é registrado no Talmud. Para ele, todos os profetas, tudo que eles falaram sobre a glória de Israel, sobre as nações, ali só visualizava até a era messiânica. Só. Então, queridos, de acordo com alguns intérpretes, o que nós lemos sobre a Nova Jerusalém e as nações servindo a Nova Jerusalém, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, também refere-se apenas à era messiânica e não ao estado eterno. Por outro lado, há aqueles que argumentam que o que João vai descrever a partir do capítulo 21 é posterior ao milênio. O que João vai passar a descrever no capítulo 21 em diante já não tem nada a ver com o que foi falado no capítulo 20. O capítulo 20, ele traz uma visão sobre o período de 1000 anos. Já o que nós temos no capítulo 21, conforme eu li no princípio, que diz: "E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." E daí para frente, entende-se que o autor agora ele está entrando numa nova fase de suas visões. E por nova fase nós entendemos aqui o estado eterno. E não mais o autor está falando do período de 1000 anos. E a primeira observação que nós temos que fazer é: "E vi um novo céu e uma nova terra." Mesmo que não seja literal esse novo céu e a nova terra, mas que seja apenas uma figura de linguagem, todavia entende-se que o novo céu e a nova terra só existirá depois do juízo final. O novo céu e a nova terra existirá apenas depois do juízo final. Entendemos, e aqui eu já me incluo, entendemos que o que nós temos no capítulo 20 e 21 é subsequente. Nós entendemos que a narrativa do capítulo 20 fala do período milenial. E entendemos que a partir do capítulo 21 nós temos aqui não mais o período milenial, mas o período chamado estado eterno. Quando o autor diz: "E vi um novo céu e uma nova terra", já tinha passado o milênio, já tinha se dado o juízo final, já tinha se dado a ressurreição dos mortos ímpios, já tinha se dado a prisão do diabo, já tinha se dado todo o julgamento. Tudo. E aí é por isso que o autor diz: "E vi um novo céu e uma nova terra." Então o autor aqui ele começa a descrever o estado eterno partindo do novo céu e da nova terra. Partindo dessa frase: "Vi um novo céu e uma nova terra", o autor então ele vai começar a nos levar para o estado eterno. Então, meus irmãos, nós defendemos que a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, ela só descerá do céu para a terra depois dos 1000 anos. Durante os 1000 anos, haverá uma Jerusalém aqui na terra, mas é a Jerusalém terrestre. O trono de Cristo estará ali na Jerusalém terrestre. E Cristo, ele governará as nações aqui na terra, e o seu trono estará na capital de Jerusalém. Mas Cristo, ele jamais vai fazer a Nova Jerusalém descer aqui para a terra no período milenial. Não.
A Nova Jerusalém ela só descerá para aqui depois de 1000 anos. Mas aí, meu irmão, você pergunta, professor, mas como nós entendermos o que João fala aqui sobre as nações? 24, versículo. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E mais aqui no versículo 2 do capítulo 22. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Professor, então, se nós estamos no estado eterno, e ali no capítulo 20, nações, não é igreja, conforme o Senhor já explicou. No capítulo 20, as nações que foram enganadas por Satanás, as mesmas nações que viveram no período milenial, não é a igreja. E essa expressão nações, aqui, no capítulo 21, versículo 24 e 25 de Apocalipse, e capítulo 22, versículo 2. Quem são essas nações? Visto que as nações que foram enganadas por Satanás foram destruídas. Então, supõe-se que não tenha havido mais nações mortais para entrar na eternidade. Então, quem são essas nações? Então, querido, aqui eu vou te apresentar algumas interpretações sobre quem são essas nações. De acordo com alguns estudiosos, a expressão nações aqui remete às nações dos salvos, em outras palavras, é a própria igreja. De acordo com alguns estudiosos, nós estamos não somente descrevendo o estado eterno, mas o estado da igreja aqui na terra. E visto que na eternidade apenas restará os salvos sobre a terra, logo essas nações aqui têm que ser nações imortais, nações que foram lavadas e compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Essas nações, elas têm que ser identificadas com a igreja. Por quê? Porque essas nações elas terão acesso à Nova Jerusalém, elas entrarão pelas portas. Essas nações, elas entrarão pelas portas. E só quem pode entrar na Nova Jerusalém, diz o autor sagrado, é exatamente quem é lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu vou ficar aqui, vou ver se eu encontro bem aqui o versículo. Aqui, ó. Bem-aventurado, 22, 14 Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E veja que essas nações, bem aqui, o que acontece? E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela, ou seja, a Nova Jerusalém, trarão a glória e a honra das nações. Então, essas nações, está aqui, pelo menos na minha leitura, se não entendido, mas subentendido, que elas entrarão na Nova Jerusalém, elas terão acesso. E elas, não só isso, mas elas terão acesso à árvore da vida. Olha o que diz aqui. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, essas nações, elas não somente terão acesso a Nova Jerusalém, mas terão também acesso à árvore, ao fruto da árvore da vida. Então, no mínimo, você vai ter que admitir que essas nações são nações de salvos. Então, este é o posicionamento de uma boa parte dos intérpretes que vem aqui nessas nações à igreja. Seria, neste caso, até onde vai o meu conhecimento, a única ocorrência
na Bíblia em que a igreja é tratada por essa nomenclatura, nações. Seria. Mas isso não é descontextualizado, isso não é algo antibíblico. Porque conforme nós estamos vendo aqui, essas nações, elas são nações de salvos. E o fato de elas terem acesso à árvore da vida já mostra que são nações imortais. Mas é interessante que o Dr. Russell Norman Champlin, no seu comentário sobre estas passagens que eu li, ele diz que pode haver aí, e ele acredita, nações que entrarão na eternidade, mas que não são confundidas com a igreja. De acordo com a especulação do Dr. Russell Norman Champlin, nós estamos falando da eternidade, existe a Nova Jerusalém, a igreja habitará na Nova Jerusalém, mas além da igreja na Nova Terra haverá também nações de homens mortais, que de uma certa forma, e ele até chama isso de mistério, um grande mistério, mas que tem alguma luz aí lá no fundo. Então, de acordo com o Dr. Champlin, essas nações não são confundidas com a igreja, mas são remidos. São pessoas que não fazem parte da igreja, mas que habitarão na nova terra para toda a eternidade e viverão para sempre. Este é o posicionamento do Dr. Russell Norman Champlin. Então ele entende que essas nações, repito, não é a igreja, mas que além da igreja haverá também povos, vamos dizer, subalternos à igreja, salvos, sim, mas que eles terão uma glória inferior à glória da igreja na eternidade. Esta é a posição do Dr. Russell Norman Champlin, e nós não podemos, eu pelo menos não considero essa posição dele uma heresia. Não, eu não considero. Até porque, para o Dr. Champlin, ninguém será salvo fora de Jesus Cristo. Ninguém será salvo fora de Jesus Cristo. E eu estou aqui lhe dando as várias visões. Uma coisa eu bato martelo aqui para você. É que a descrição sobre a Nova Jerusalém, ela está situada na eternidade. E não no milênio. Ok? Se essas nações aqui é a própria igreja, ou é um povo salvo, distinto da igreja, é algo que pode ser discutido, algo que pode ser analisado. Eu não vou desprezar a teoria do Dr. Russell Norman Champlin. Ok? Eu não vou desprezar, e digo para os senhores que eu estou sendo sincero aqui para os senhores, embora eu defenda que as nações aqui seja a igreja, mas eu estou aberto para melhores avaliações, tipo a do Dr. Russell Norman Champlin. Eu não tenho problema em admitir que essas nações não sejam a igreja. O meu problema é em admitir que o período que está em foco aqui das nações com a Nova Jerusalém é o milênio. Não. Aí não dá para eu assinar. O autor sagrado ele não está descrevendo o período milenial. O autor sagrado ele está descrevendo a eternidade. O autor sagrado ele está descrevendo o período que vem após o milênio, que já passou o juízo final, que já passou a ressurreição dos mortos, que já passou tudo. O autor sagrado ele está descrevendo um período que começa com novos céus e nova terra. É isso que o autor sagrado está descrevendo, queridos. Agora, sobre a identidade das nações, conforme nós temos aqui, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. E as suas portas da Nova Jerusalém não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Então, sobre essas nações, eu estou hoje inclinado a pensar que é a própria igreja, mas estou, ao mesmo tempo, aberto à discussão sobre serem essas nações salvas, que evidentemente são, e no meu entender essas nações são imortalizadas, porque elas têm acesso à árvore da vida, elas têm acesso à
Nova Jerusalém. E por que que eu sei? Porque aqui está dizendo Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, ter direito da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas é um duplo direito concedido a essas nações. E essas nações só têm esse direito porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. É por isso. É por isso. E eu quero ainda dizer para os senhores aqui, eu vou ver aqui se eu encontro bem aqui com facilidade, uma promessa que eu quero trazer aos senhores. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou começar aqui, Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Não é precisamente isso que eu quero, mas vamos ver. Vamos ver se eu encontro aqui. Vamos ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não é precisamente isso que eu quero mostrar para os senhores. Aqui. Eu não estou encontrando aqui com facilidade, mas diz que ao que vencer, ele terá direito à árvore da vida. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. Vamos ver. Não encontrei. Mas tem essa promessa. Ao que vencer, eu lhe concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para a gente não tomar muito tempo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou insistir mais um pouco aqui. Senhores. Peço permissão aos senhores aqui. Pronto, encontrei. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, queridos, essas nações, elas terão acesso à árvore da vida. E quem é que tem acesso à árvore da vida? Os vencedores. E quem são os vencedores? É a igreja, os cristãos. Logo, eu tenho que entender que aquelas nações é a igreja. Então, o meu posicionamento hoje é que aquelas nações ali é a igreja. Eu hoje defendo essa linha de pensamento que no novo céu e na nova terra não haverá outro povo além da igreja. Não haverá outro povo além da igreja. Então, eu sou inclinado a defender essa linha de pensamento que as nações, aqui em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 24 a 26 e Apocalipse 22:2, essas nações aqui, ela é a igreja. São nações de salvos, nações de remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E eu entendo isso por quê? Porque na eternidade, até onde vai o meu conhecimento, a promessa de habitar a nova terra é apenas para os herdeiros. Apenas os filhos de Deus. Apenas aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus herdarão a nova terra. Então eu entendo que essas nações aqui é a igreja. Mas volto a dizer, mas estou aberto à discussão levantada pelo Dr. Russell Norman Champlin de que essas nações são sim nações de salvos, nações que viverão eternamente na nova terra, mas que não são a igreja. É uma teoria interessante, bem interessante, estou aberto a discussões, mas eu sou inclinado a pensar que essas nações é a igreja e não nações de pessoas salvas distintas da igreja, queridos. Ainda falando sobre a Nova Jerusalém,
A Nova Jerusalém, ela foi a expectativa, por exemplo, dos patriarcas, conforme nós temos em Hebreus 11:10, 11, versículo 10, versículo 14, versículo 16. Temos ainda em Hebreus 12:22. Temos ainda Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo dizendo que a nossa cidade está nos céus. E há uma alusão à Nova Jerusalém de forma implícita, que está em João 14:2, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai ali é uma referência à Nova Jerusalém. Não é uma referência ao céu, conforme os pré-tribulacionistas dizem. Ali é uma referência à Nova Jerusalém que está no céu. É só a gente ler o que a gente já leu, que ela de fato está no céu. Mas para uma confirmação do que eu estou dizendo, vamos ler aqui em Filipenses 3:20. Olha o que Paulo diz. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então temos que fazer uma distinção entre a casa do Pai, a Nova Jerusalém e os céus. A casa do Pai está nos céus, mas não é os céus. A Nova Jerusalém está nos céus, mas não é os céus. Então, para finalizar, a Nova Jerusalém, ela descerá não no milênio, mas após o milênio. Que Deus nos abençoe, agora e para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém.